Este webinário, como já referi, é relativamente à análise técnica que devem fazer a um título quando querem decidir ou tomar uma decisão em termos de compras ou vendas, relativamente ao ativo em causa. Eu, neste caso, vou apenas aqui maximizar o gráfico do layout tipo da Invest Trader. Podem fazê-lo apenas dando um duplo clique no espaço em branco a seguir aos menus, desta forma, e assim o gráfico expande e certamente será mais fácil fazerem a vossa análise. Esta formação vai se centrar aqui em conceitos base, é o nível 1. Eu vou eliminar aqui o RSI e o MACD porque são indicadores que ficarão depois para o nível 2, bem como os padrões. Relativamente então, e para começarmos, com efetivamente aqui noção de uma análise técnica e do que é e o que é preciso identificar. Vamos começar por tendências. É bastante importante identificar a tendência do ativo para a nossa expectativa de trading. Analisar uma tendência a médio e longo prazo é diferente do que analisar uma tendência a curto prazo. Eu, por exemplo, este gráfico que tenho aqui neste momento é de um ETF sobre o ouro e está com velas diário, quer dizer que cada uma destas velas é um dia. Se eu quisesse fazer uma operação, ou neste caso um negócio no ouro que fosse para manter durante alguns dias ou até algumas semanas, esta seria uma temporalidade interessante para fazermos a nossa análise. Se estivesse à procura de trading a mais curto prazo, certamente deveria alterar aqui o meu gráfico para, neste caso, por exemplo, 30 minutos ou até uma hora, para perceber a tendência do ativo na temporalidade correta para o meu objetivo de negócio. Eu vou alterar aqui novamente para o diário. Assim ficamos com uma perspectiva mais a médio e longo prazo do que o ativo está a fazer. Algo que é bastante importante então, identificar se o ativo está naquela temporalidade numa tendência positiva ou negativa. Por exemplo, conseguimos ver aqui perfeitamente que desde o final, sensivelmente de dezembro, que este ETF iniciou aqui uma tendência positiva, como podem ver, efetivamente as velas, cada uma delas vai estando mais acima uma da outra e claramente temos aqui uma tendência positiva, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu aqui após as eleições norte-americanas, em que o ouro iniciou aqui estas tendências negativas e, como veem, inclusivamente as velas que estão em maioria são as vermelhas, ou seja, foram mais o número de dias negativos em que ele abriu e fechou a preços, neste caso, inferiores ao valor de abertura, do que ao contrário, como podem identificar aqui a diferença. Portanto, é importante perceber esta questão e ter a ideia de qual é a nossa expectativa para o negócio que estamos a fazer e adaptar esta análise da tendência atual do ativo à expectativa do trade que estamos, neste caso, a analisar. Relativamente a traçar uma linha de tendência, eu já tinha aqui algumas médias móveis, eu até vou eliminá-las, peço desculpa, dê-me só aqui um instante. Depois já vamos ver em mais pormenor como é que efetivamente, isto é esta linha verde que está aqui é sinalizar o meu ponto de entrada nesta conta demo, vamos deixá-la estar, mas por exemplo, imaginem que queriam traçar as linhas de tendência, tem aqui no editar, linha de tendência, selecionam, por exemplo, eu queria traçar esta linha que começou aqui, basta fazer e traçar sem largar o rato e quando largo a linha fica aqui indicada e posso também fazê-lo em termos de máximos, que também é importante, e assim eu tenho claramente o canal definido. Isto é chamado as linhas de tendências e é conveniente que as desenhem se tiverem alguma dúvida na identificação da tendência que o ativo está a ter naquele momento. Já agora vamos traçar estas aqui. Quanto mais inclinada a linha, mais forte é o movimento que estamos a assistir. Relativamente aqui estas linhas que acabamos de traçar, elas também agem como suportes e resistências. Se eu traçar aqui, por exemplo, uma muito perto dos mínimos de cada dia, se repararem,
maior parte deles chegando àquele valor da linha, inverte aqui a tendência negativa, não é? Portanto, os suportes e resistências que estes valores, máximo e mínimo do intervalo em que o ativo está a transacionar, são importantes para sabermos melhor os pontos de entrada e de saída. Se depois de estiverem a desenhar, quiserem apagar, basta vir aqui a editar, apagar todas as notas e as linhas desaparecem, está bem? É importante focarmos nesta questão do negociar dentro do range, que acabámos de ver aqui, porque isso nos vai dar melhores pontos de entrada e de saída. Tendencialmente a parte inferior do range determinado é um bom ponto de entrada, se não for quebrado, não é? E aí pode sinalizar uma inversão da tendência. Tendencialmente a parte superior do range pode ser um bom ponto de saída, ou seja, um bom sítio para colocar a nossa ordem de ganhos, no sentido em que chegando ali ele pode inverter ligeiramente se o quebrar na positiva, então aí ganha momento e confirma a tendência positiva, está bem? Em termos de tendências, salvaguardo mais uma vez, é preciso sempre ter em consideração a temporalidade que querem dar ao vosso negócio, está bem? Alguma dúvida relativamente a tendências? Estejam à vontade para ir colocando questões, se calhar é mais fácil assim do que no final. Ok, eu vou continuando, caso vão surgindo dúvidas, vão escrevendo e depois abordamos efetivamente todas no final. Relativamente então a suportes e a resistências, é importante perceber que números redondos são tendencialmente números em que ordens com maior quantidade vão lá estar colocadas, portanto, para pôr barreiras, por exemplo, de segurança, stop e limite não são boas áreas. Convém sempre não escolher esse tipo de números, porque ali tendencialmente vão ter mais volatilidade e é uma zona com mais volatilidade para o título. Além destes suportes e resistências que vimos aqui, que seriam o range da tendência, eles também podem ser definidos de outra forma. Deixem-me só mudar aqui para ver se encontramos aqui um padrão interessante. Ok, por exemplo, claramente aqui eu posso escolher, em vez da linha tendência, uma linha horizontal e posso escolher aqui estes valores, o valor máximo, por exemplo, da última semana, para assinalar no ativo, bem como o valor mínimo, que neste caso, se eu estiver a determinar aqui e aqui. Ou seja, vou marcando o valor mínimo e o valor máximo da semana, por exemplo, posso fazer isto para os diferentes dias, posso fazer isto para algo mais a curto prazo e isto vão ser intervalos que tendencialmente nos vão dar suportes e resistências. O que é um suporte? Neste caso, um suporte, deixem-me só alterar aqui a temporalidade. Um suporte é um valor que tendencialmente, temos aqui um claro, por exemplo, eu vou só traçar aqui, pronto. Isto é um suporte no sentido em que o título chegou aos níveis dos 124,57 e o que fez foi uma recuperação, ou seja, o suporte é quando atingido pelo o preço do ativo, dá início a uma inversão de tendência, considerando que ele vinha a cair, a inversão de tendência é ele começar a subir. Claramente nós temos aqui uma resistência, aqui à volta destes níveis, deixem-me só traçar aqui a linha horizontal, que vai agir exatamente ao contrário, ou seja, para já temos cada vez máximos inferiores, não é? Portanto, isto quer dizer que estamos a iniciar uma tendência negativa. Além de que, quando é uma resistência, o sinal é o mesmo, ou seja, atingido ele tem, neste caso, em uma inversão de tendência, se a resistência está acima ele vai subindo e chegando lá tem tendência a inverter e a cair novamente. E se virem ele teve aqui a negociar muito perto destes intervalos dos 124 mais 130 durante alguns meses até, estamos a falar de junho a setembro, em que negociar dentro desta tendência poderia ser interessante. Isto eu estou a fazer no ETF do euro, mas podemos fazer para o euro-dólar, podemos fazer para uma outra ação, para um CFD, para um futuro de uma matéria-prima, é exatamente igual, está bem?
Portanto, suportes e resistências, o importante é perceber que são valores em que tendencialmente atingindo o preço do ativo, esses valores têm tendência a fazer uma inversão, um suporte sendo atingido tem tendência a levar ali uma reversão e o ativo a subir novamente, uma resistência ao contrário, se ele também foi a subir até à resistência, tem tendência a começar a cair. Quando existe a quebra, efetivamente, um suporte ou de uma resistência, o momento daquela tendência é acentuado, por exemplo, isto é um gap de abertura, como veem, foi quebrado o suporte e o movimento foi acentuado exatamente por esse valor. Aqui, por exemplo, a questão da resistência que havia nestes níveis, quando quebrada positivamente, deu um momento para que o ativo continuasse a subir, está bem? Há aqui um ponto muito importante a adicionar, e este eu tenho que adicionar aqui efetivamente no gráfico, que é a questão do volume, porque é preciso confirmar estas quebras esta quebra de suporte e resistência com os níveis do volume do ativo. Vocês podem fazer o adicionar desta informação vindo aqui. Eu primeiro vou apagar todas as notas que tinha feito e agora venho aqui estudos, no editar, estudos disponíveis, vou escrever volume e neste caso eu vou indicar aqui que quero o oscilador de volume, o simples. Vou fazer aplicar, aliás vou fazer adicionar, ele vai passar para aqui. Isto são todas as listas de estudos que eu já tinha adicionado, mas que não estão ativas porque não têm o pisco, portanto certifiquem-se que o pisco está ativo. Podem ainda configurar depois aqui com base na parte de cores, que cor é que querem dar a determinadas linhas, está bem? Deixem-me só fazer aplicar então. E aqui temos então o volume, ela adiciona esta barra inferior e efetivamente dá-nos a indicação dos volumes. Portanto, quando um sinal de uma quebra de resistência ou de suporte é dado, é conveniente que confirmem se o volume está suportado também, ou seja, se não houve uma quebra de volume, porque se o volume não confirma, ou seja, se não está em níveis normais e está abaixo do que é suposto, pode efetivamente não ser uma quebra de tendência e ser apenas um sinal provocado pela falta de liquidez, está bem? Portanto, é importante confirmar não só a questão da tendência que começámos por ver, confirmar também se os suportes e resistências foram ou não quebrados, evitar a questão dos números redondos, porque tendencialmente é onde vai haver mais volatilidade naquela zona devido a ordens de maior volume, e confirmar efetivamente se esta tendência é confirmada com níveis normais de volume ou com quebras do volume no ativo, porque efetivamente, imaginem que uma ação sobe, ou um CFD de uma ação sobe 5%, depois de ter estado a cair, para identificar se é mesmo uma inversão que houve no título, precisam de verificar se o volume aumentou também. Se o volume tiver diminuído, muito provavelmente é um movimento técnico e não se vai confirmar a inversão da tendência naquele ativo, está bem? Portanto, o volume é também importante analisar a questão de mexer com a tendência. Se o ativo está numa tendência positiva, o volume deve acompanhar essa tendência, ou seja, deve ir aumentando gradualmente ao longo dos dias. Se o volume efetivamente não o faz, então atenção, porque pode ser sinal que a tendência está a perder força, está bem? Relativamente à parte de quando se verifica exatamente isto que acabei de referir, ou seja, o ativo sobe, mas o volume vai diminuindo, isto é uma divergência, ou seja, é um sinal contraditório entre os dois indicadores. Relativamente aos padrões que referi que ficam para o nível 2 desta formação, o volume vai ser também forma de confirmar se os padrões são ou não realistas e se efetivamente se verificam ou não. Portanto, o volume é algo importante a terem no vosso gráfico para perceberem se está a confirmar a vossa análise em termos de tendências, suportes, resistências, padrões, o que estiverem a analisar ou não. E aí pode não ser um sinal claro para a vossa análise, mas sim um alerta a indicar-vos se calhar ainda não é o momento certo, está bem? Até aqui, dúvidas, questões?
Bem, vamos analisar então os tipos de gráfico. Nós temos vários tipos de gráfico disponíveis. Por exemplo, para ter um gráfico simples de linha, basta eu selecionar aqui a parte do período de tempo e alinhar. Este é um tipo de gráfico que é dos mais simples, ou seja, vai nos dar apenas indicações dos preços de fecho ao longo de um determinado período de tempo. Não temos indicação de máximos, mínimos da sessão, é apenas algo, uma transcrição gráfica muito simples do comportamento do ativo, está bem? Depois temos as barras, que podemos pôr aqui neste caso as velas, não é? Em que cada vela já nos dá muito mais informação. Eu já fiz aqui zoom que é para poderem ver melhor, mas por exemplo, a vela, se estiver vermelha, é sinal que o ativo abriu a um preço superior do preço de fecho, não é? Caiu durante a sessão. Se estiver verde, foi exatamente o contrário, ele durante a sessão valorizou, portanto o preço de fecho vai ser superior ao preço de compra, por isso é que ele subiu e valorizou. Relativamente às linhas de abertura e de fecho, por exemplo, nesta vela vermelha aqui, a linha de abertura vai ser a parte superior da vela, a parte do fecho vai ser a parte inferior. Relativamente a uma vela verde, por exemplo, esta aqui vai ser a abertura do ativo e aqui vai ser o fecho, porque a vela é verde e o ativo subiu. Relativamente a máximos e mínimos, são estes valores que vêm aqui com o risquinho branco, em que o de cima é o máximo atingido e o de baixo é o mínimo, está bem? Relativamente também a outros tipos de gráfico, aqui acabam por efetivamente ter disponíveis também os candlesticks, em que são iguais, mas a representação gráfica é ligeiramente diferente. A vantagem de um gráfico deste género, face a um gráfico de linha, é que efetivamente vos dá mais informação, ou seja, tem o valor do máximo e do mínimo da sessão, tem o valor de abertura e de fecho, tem também ainda a questão da amplitude do movimento. Por exemplo, uma vela deste tamanho dá a entender que houve muito mais movimento no ativo do que, por exemplo, uma como esta, em que efetivamente o ativo mexeu menos. Portanto, é um gráfico mais completo e que vos dá mais informação que pode ser importante para a vossa análise. Relativamente à questão da temporalidade, é importante também fazer aqui a análise de acordo com o trading que pretendem fazer, não é? Portanto, se estiverem a transacionar a curto prazo, devem pôr as velas ou o gráfico de linha a mais curto prazo. Se quiserem fazer algo mais a médio e longo, então aí alteram a temporalidade e podem ir a semanas, mensal, acabam por efetivamente ter aqui várias formas de ver o ativo. Para puxar o zoom que eu me estou a fazer neste momento, se tiverem um rato com aquele scroll down, basta rodarem para a frente ou para trás e assim efetivamente conseguem ver mais a médio e longo prazo. Ou então, se quiserem ver um determinado período, tem esta parte aqui mais sombreada que basta deslocar carregando com o rato e não largando, e assim vão vendo apenas o período de tempo que está indicado dentro desta barra, está bem? Portanto, acabam por poder ter interesse em ver o que é que aconteceu numa altura específica e assim podem fazê-lo com o vosso gráfico. Relativamente então a outro tipo de ferramenta que vos pode ser interessante, porque além de traçarmos linhas de tendências, de efetivamente traçarmos suportes e resistências, as médias móveis dão-vos algumas informações úteis. Para adicionarem médias móveis, vem ao menu editar, estudos. Nos estudos disponíveis podem escrever média e aparece logo a informação relativamente às médias móveis disponíveis. Existe vários tipos de médias. As médias móveis simples fazem, efetivamente o que uma média faz é a soma dos preços de fecho do ativo sobre o número de dias em que está a ser analisado. Uma média móvel exponencial, por exemplo, o que acontece é um suavizador em que as informações mais recentes são dado um ponderador maior. Portanto, vai depender daquilo que efetivamente quiserem adicionar, basta escolher aqui média móvel exponencial ou média móvel simples, peço desculpa, e podem adicionar qualquer uma delas. Eu vou começar pela média móvel simples, vou fazer adicionar. Ela já me apareceu aqui.
Atenção que o que estão aqui a determinar são períodos, portanto, se estiverem a ver o gráfico semanal, são 9 semanas. Se efetivamente estiverem a ver o gráfico a dia, são 9 dias, portanto, atenção a isso. Quando se fala, por exemplo, da média móvel dos 200 dias, que é uma importante referência, se o gráfico não estiver em diário, isto não vai ser a média móvel dos 200 dias quando vos aparecer, vai ser semanal, está bem? Vai ser das 200 semanas. Aqui eu posso selecionar a cor. Vamos, por exemplo, por esta média móvel a amarelo, vou fazer OK e vou fazer aplicar. Ele está-me a dizer que eu já adicionei porque ele efetivamente já está aqui, mas pronto, OK. Eu vou tirar aqui o volume. E deixem-me fazer aqui só algumas eliminar, que é para ele não atrofiar. Vou só alterar aqui o amarelo. Pronto. E cá temos a nossa média móvel das 200 semanas neste momento. Vamos alterar para diário. 200 dias. O que é que isto quer dizer e o que é importante também referir a partir daqui? Que, neste caso, as médias móveis também identificam tendências. Se estiver a cair ou se estiver a subir, é uma tendência positiva ou uma tendência negativa. Neste caso, eu até vou mudar aqui o ativo para ser mais claro. Vamos para a Amazon. Peço desculpa. Eu vou só estar aqui a escolher o ativo. OK, vamos escolher CFD. Pronto. Isto é o gráfico da Amazon nos últimos dias. Lá está a questão que vos estava a falar, ou seja, a média móvel está no sentido positivo. Isto quer dizer que ela está claramente numa tendência positiva e de subida. Se eu alterar, por exemplo, para a Disney, muito provavelmente veremos o contrário. Pronto, se repararem aqui o que aconteceu foi que ela estava no sentido descendente, ou seja, estava numa tendência negativa. Neste momento está a começar a inverter, se repararem, e parece estar a dar um bom sinal. Adicionalmente, o cruzamento do preço do ativo com as linhas de médias móveis dá-vos também sinais importantes. Por exemplo, quando o ativo está a transacionar abaixo da média móvel, tendencialmente é uma tendência negativa e pode o ativo continuar a sofrer aqui alguma pressão vendedora. Quando o ativo cruza a média móvel para cima, como aconteceu nesta zona aqui, isto vai dar efetivamente uma indicação positiva e dar estímulo ao ativo para continuar a subir. O que podemos fazer ainda é, neste momento temos uma média móvel a médio longo prazo, até diria bastante longo, até porque isto é a média do ano de trading, ou seja, são as 200 sessões. Se fizermos aqui editar novamente, estudos, eu vou adicionar novamente uma SMA, uma média móvel, ele não foi, peço desculpa, média móvel simples, adicionar, e agora vou escolher uma de curto prazo. Uma de curto prazo pode ser considerada, por exemplo, de 10, que são de 2 semanas. Vou fazer alterar aqui só a cor para facilmente identificarmos vermelho. OK, aplicar, OK. Então o que é que temos aqui? Se repararmos, temos a média móvel das 2 semanas do ativo, não é? Dos 10 dias de trading, e temos a média móvel dos 200. Este cruzamento que aconteceu aqui também é importante para vocês porque confirma a questão da inversão da tendência, não só com o cruzamento do preço do ativo, mas também com o cruzamento das médias móveis. Ou seja, se depois, numa projeção para este gráfico, esta média móvel cruzasse a dos 200 dias no sentido descendente, isto podia querer dizer que a tendência de queda para o ativo se iria acentuar. A média móvel dos 200 dias acho também como suporte, ou seja, efetivamente são valores em que ele pode vir testar, mas que tendencialmente chegando aqui pode fazer um rebound técnico. A média móvel dos 5 dias tem a mesma leitura no sentido em que neste momento temos o ativo aqui a negociar abaixo dela, portanto está claramente a começar uma tendência negativa, está bem?
Podem pôr médias móveis de vários períodos, 200 dias, como já vos disse, é um ano de trading, 100 é metade do ano, 50 é um trimestre, 20 é do mês e as 10 é mais curto prazo, é das 2 semanas. Podem também ainda optar por uma média móvel exponencial, como referimos, basta virem aqui editar estudos, média, e escolhem aqui a exponencial, exatamente, média móvel, dê-me só aqui um momento, exponencial, e efetivamente acabam por ter aqui algo que acaba por ter também a informação do volume e fazer o tal suavizador para os dados mais recentes serem considerados mais importantes, está bem? Relativamente a dúvidas e questões relativamente às tendências e às médias móveis, alguma dúvida a colocar o ativo, o instrumento na personalização? Então, deixem-me só tirar estes estudos e vamos, por último, ver aqui algo importante, que é as linhas de Fibonacci. Se evidente, nós temos aqui esta opção no editar, que são retrações e extensões de Fibonacci. O que nós fazemos é escolher um ponto mínimo do ativo, se repararem, é claramente aqui, e escolher este ponto máximo. Estas linhas o que vão fazer é atuar como suportes e resistências. Isto chama-se desta forma porque tem por base os números de Fibonacci, que tem a ver com as percentagens 0, 23.8, 38.2, 50, 61.8, 76.4 e 100%. Estas linhas atuam todas como suportes e resistências, há algumas que são mais importantes que outras. Por exemplo, as dos 50 pontos claramente é um suporte importante, bem como a dos 100 que tendencialmente marca o máximo histórico para o ativo, está bem? Portanto, as linhas de Fibonacci traçam automaticamente suportes e resistências que podem depois utilizar. Lá está, convém traçá-lo de forma a ter em conta a temporalidade do negócio. Se estamos a fazer e a analisar uma entrada na Disney, por exemplo, ou na Amazon, eu agora até vou alterar aqui, considerando que o valor mínimo que ela atingiu já foi aqui em fevereiro do ano passado, eu vou fazer aqui e escolher este ponto como o meu mínimo, e o máximo que ela fez foi este valor aqui de 846. Pronto, isto dá-nos indicações de ranges para transacionarmos, ou seja, claramente aqui confirmado que não quebrou a linha dos 76.4, tem aqui até inclusivamente depois os preços certos, ela ganha um momento para subir. Não se esqueçam sempre de confirmar estas questões com o volume, ou seja, se o volume acompanhar uma tendência positiva é um ótimo sinal, se pelo contrário, mesmo a Amazon estando subindo, o volume cair, então aí sim acaba por ser um sinal de divergência e não é um sinal claro técnico, está bem? A análise técnica tem sempre por base dados históricos do ativo e como tal eles não são garantia de comportamentos futuros. Nada impede que uma ação que esteja claramente numa tendência negativa, agora durante a earning season, se apresentar bons resultados, não suba o 8 ou 9% no dia seguinte. Este tipo de questões de análise fundamental, resultados de um ativo, notícias que saiam, que tragam bons resultados ou que piorem o cenário para a empresa, os gráficos e a análise técnica não fazem a leitura disso, portanto isso é algo que devem sempre complementar qualquer análise, perceber esta ação vai apresentar resultados, vai haver aqui algum período de volatilidade maior, devo terem atenção ao pagamento de um dividendo, alguma conferência que seja feita, portanto a análise técnica por si mesma deve ser sempre complementada com uma vossa análise mais também fundamental ao ativo, ativos mais líquidos. Tendencialmente a análise técnica será mais fidedigna, porque tem mais liquidez e lá está, questões dos volumes é sempre importante. No entanto, é apenas uma questão de fazerem também e descobrirem o vosso perfil de investidor e que sinais ou que instrumentos gostam mais e preferem de acordo com a vossa análise. Qualquer dúvida que tenham,
também nos têm cá sempre disponíveis para vos ajudar e para tirar alguma dúvida sobre algum indicador, sobre algum título e efetivamente analisaremos agora no nível 2 algumas figuras geométricas que depois são identificadas em gráficos, temos os triângulos, temos o padrão Head and Shoulders, temos vários, e no sessão do nível 2 será então exatamente isso que vamos abordar. Isso e outros instrumentos de análise técnica que temos aqui, por exemplo, nos estudos, como estudos de momento, tendência, regressão, movimentação, MACDs, histogramas, que é para começarmos então depois a descobrir outras ferramentas de análise técnica mais específicas para cada tipo de ativo, está bem? Alguma dúvida? Muito bem, eu vou então dar por terminado este webinário. Qualquer dúvida adicional enviem-nos um e-mail ou contactem o vosso gestor e temos todo o gosto em ajudar-vos, está bem? Obrigada e continuação de um bom dia, com licença.